Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10 desse dia 13 de maio. 13 de maio é um dia diferente, rapaz, um dia diferente, dia de estreia do Vasco da Gama aí. Vasco precisando vencer na Argentina, ou vitória na Argentina, bateu uma saudade, hein? Juninho Pernambucano, olha rapaz, mas vamos lá que hoje tem muita coisa para falar nesse programa e eu não estou sozinho, eu estou com você aqui, eu preciso da sua ajuda quanto à inscrição no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva, participe aí do Vasco 10, é importante para a gente fazer esse canal crescer, compartilha aí com os amigos, né? Deixa aquele like também para a gente, isso ajuda muito, né? E a gente precisa fazer essa família da Vasco 10 crescer. Outro que está com a gente é o Gilson Santos. O que acontece, gente? O Pedrinho já tem um nome para a direção executiva do Vasco da Gama, né? E aí a gente precisa torcer muito, né? Torcer muito porque o homem já tem um nome aí, já tem um nome em pauta e o Gilson Santos vai trazer isso tudo para você. Vamos lá, Gilson. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10. Olha, Erasmo, a intenção do presidente Pedrinho é de contratar o diretor de futebol Rodrigo Caetano. Ele que já trabalhou no Vasco da Gama e, para quem não lembra, foi quem montou aquela equipe campeã da Série B de 2009, que tinha como treinador o Dorival Júnior, tinha o lateral esquerdo Ramon, tinha o Carlos Alberto, ele contratou o Dedé. Olha, era um Vasco muito melhor do que esse de hoje. Ele também montou aquele time de 2011. Foi quem trouxe, por exemplo, o Juninho Pernambucano, foi quem trouxe o Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, de volta ao Vasco, quem contratou Diego Souza, o Fernando Praz. Olha, era um Vasco de boas recordações do torcedor vascaíno. Agora, se o presidente Pedrinho não conseguir o Rodrigo Caetano, a gente não sabe quem ele pensa para o cargo. Se não tiver um nome melhor, Erasmo, eu diria para o Pedrinho consultar o torcedor do Vasco da Gama, que com certeza indicará um nome muito melhor e mais capaz do que fez o Marcelo Santana desde que esteve em São Januário. Erasmo, quando a gente pensa que as coisas estão começando a andar no Vasco, mais uma bomba surgiu nesta manhã. Mário Celso Petralha, aquele mesmo, o presidente do Atlético Paranaense, foi hoje às redes sociais e cobrou o Vasco da Gama. Colocou o Vasco na lista de equipes que contratam e não pagam. Sabe o nome disso, Erasmo? Clube Caloteiro. É isso aí. O Vasco está numa lista de clube caloteiro, apontada aí pelo Petralha, presidente do Atlético Paraná, e essa dívida é em relação ao volante Hugo Moura. Ele que foi contratado no ano passado pelo Vasco e o Vasco até agora não pagou. Portanto, mais um problema aí para o presidente Pedrinho tentar resolver. Tá certo, Erasmo? Então, gente, o Rodrigo Caetano, né, o homem da pauta aí, cara, como o Gilson falou, um cara super respeitado, um cara que tem um carinho imenso pelo Vasco, porque foi o Vasco que deu os holofotes aí pro Rodrigo Caetano, que fez um trabalho sensacional em 2009, né? Ele foi campeão da Copa do Brasil, na montagem de seu elenco. Em 2012, o Vasco não foi campeão brasileiro por muito pouco, porque teve uma treta, o jogo contra o Corinthians. Aliás, outro jogo contra o Corinthians, jogo também contra o Flamengo, os dois jogos contra o Flamengo foi uma coisa ridícula. E também o da Libertadores também, aquele gol clássico que o Diego Souza perdeu diante do Cássio, também, né, foi um time montado ali pelo Rodrigo Caetano, tem um carinho especial, mas o homem está na CBF, está num momento especial, apesar da turbulência da CBF que aí fechou com um treinador novo, com o Ancelotti, né? Não sei, cara, difícil, né? E o Felipe, galera, o Felipe que embarcou para a Argentina, cara, olha só, outro erro, porque ele está tão queimado, ele nem deveria ir para essa viagem,
porque ele foi o último a desembarcar, ainda veio com o capuz todo disfarçado, né? Que vergonha, cara, não precisa disso, Pedrinho, não precisa disso, Felipe, porque, poxa, o nome que vocês têm, o Felipe, o maior vencedor do Vasco, tá assim, tá aí, vai viajar para ficar escondido. O que fica então uma semana aí, tira uma semana já que você não vai cair mesmo, tira aí uma semana de licença aí para, né, dar uma apaziguada, né, para abaixar a poeira. Nem isso eles sabem fazer, né? E aí, Gilson Santos, o que você me fala do Felipe, né? Felipe que já foi homem forte no Vasco. Eu acho que as peças que o Felipe montou aí na comissão técnica, muita gente do scout aí, algumas pessoas devem sair, né? E vamos ver como anda essa movimentação aí de mudanças no Vasco da Gama. Que mudanças mesmo, só o diretor executivo que falou que não é diretor executivo coisa nenhuma, né? O auxiliar administrativo, Marcelo Santana. E aí, Gilson, tem mais mudança aí nesse departamento de futebol do Vasco? O presidente Pedrinho, que não mostra as caras e que anunciou no final de semana a contratação de Fernando Diniz, anuncia neste final de semana a demissão do diretor de futebol Marcelo Santana. Marcelo Santana, que chegou ao Vasco mudo e sai calado. Um diretor que não falava com o torcedor vascaíno. Em nenhum momento mostrou reunir condições de ser o homem forte do futebol do Vasco. Um diretor que em sua passagem pelo clube fez 14 contratações. Dentre elas, Alex Teixeira, Souza, Domingues, Jean Davi, Lucas Oliveira, Lógia Augusto e Garré. Jogadores que o torcedor vascaíno nada espera. São atletas que não têm a menor condição de serem jogadores do Vasco. E aí eu faço um questionamento, Erasmo. Quem são os scouts do Vasco da Gama? Quem são estes analistas de mercados, analistas de desempenho, que são pessoas que ninguém conhece, pessoas que ninguém sabe quem são, de onde vieram, qual o know-how destes profissionais, que ninguém sabe o tamanho de sua competência, mas que gozam de poder dentro do clube, capazes de aumentar a folha salarial do Vasco, de aumentar a dívida do clube e não melhorar o desempenho do time em campo. São questões, Erasmo, questões estruturais dentro do Vasco da Gama, que se não forem resolvidas pelo seu presidente Pedrinho, eu afirmo categoricamente aqui que não terá treinador no mundo que faça o Vasco voltar a ser vencedor. Inclusive, o que chega agora, Fernando Diniz. Com Fernando Diniz, Erasmo, chega a esperança de um Vasco melhor. Uma esperança que já nasce medíocre dentro do coração do torcedor vascaíno. A esperança de fazer um Vasco que permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. A esperança de que o Vasco não chegue à última rodada do Campeonato Nacional brigando contra o rebaixamento. Olha, uma esperança muito diferente daquele Vasco que todos nós aprendemos a amar. Um Vasco de Roberto Dinamite, um Vasco de Romário, um Vasco de Edmundo. Aliás, Erasmo, falando em Edmundo, isso me abre um gancho para falar da vaidade e do egocentrismo entre os políticos e futuros políticos do Vasco da Gama. Entre aqueles que dizem amar o Vasco, mas que, na verdade, alguns deles não contribuem para a recuperação do clube.
O superego é colocado acima de tudo e acima de todos. E hoje, uma cena me deixou extremamente estarrecido, Erasmo. Eu hoje fui às redes sociais do ídolo Edmundo e vi por lá, em sua rede, uma página de luto. A página do Edmundo estava de luto e com os seguintes dizeres: o Vasco tem hoje o pior presidente de sua história, o presidente Pedrinho. E quem não lembra daquela cena emblemática após a confirmação de vitória de Pedrinho nas últimas eleições, em que Pedrinho, Felipe e Edmundo estão todos abraçados, vibrando com a nova era que seria o Vasco da Gama. Isso me leva a crer, Erasmo, que o Vasco precisa resolver a questão da sua SAF o quanto antes. Porque o Vasco associativo não tem futuro, Erasmo. O que se vê neste Vasco associativo são brigas, ego, vaidade e divisões políticas dentro do clube. Cada um pensando em seu próprio interesse. Cada um pensando em conquistar poder através do Vasco da Gama. Eles dizem que amam o Vasco, mas o torcedor vascaíno a cada dia tem a certeza que muita gente que diz amar este clube querem colocar o Vasco no buraco. A sorte de você, torcedor vascaíno, é que o Vasco é muito grande. O Vasco é gigante. E por isso não passa, por isso não entra no buraco que eles querem colocar. Políticos emergentes e que vêm com os mesmos vícios de políticos do passado. Então, o Vasco da Gama não é um clube fácil. E mais do que contratar um treinador novo, mais do que demitir Marcelo Santana, é preciso resolver problemas estruturais do Vasco da Gama, que a cada dia coloca o Vasco abaixo de sua história. É isso aí, Erasmo. Eu volto amanhã para falar novamente dos problemas do Vasco. E se Deus quiser, poder falar aqui de notícias boas ao torcedor vascaíno. Gilson Santos, para Vasco 10. Muito bem, gente. As mudanças do Vasco vai muito além do futebol, né? São mais profundas. Muitas situações políticas, né, que mexem com o clube. E quando o clube associativo toma o poder, aí que a política ferve demais, né? Vamos aguardar. O importante é que logo mais tem estreia do Diniz no comando técnico do Vasco e o Vasco precisando vencer o Lanús na Argentina. Vamos acompanhar e amanhã a gente volta com mais informações ou a qualquer momento, né, dependendo do que for acontecer, com mais informações do Vasco da Gama. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixa aquele like, compartilha com os amigos, é importante. Nos acompanhe também na outra rede social, no Instagram, @Vasco10RD, Vasco10RD, e você segue a gente lá nas nossas publicações. Valeu, galera! Um grande abraço para você, saudações! O Vasco é para quem acredita.